Olá, eu sou Márcio Vado e estamos aqui no Centro Albatroz de Inovação para mais uma entrevista do nosso programa Empreende Mais. O Centro Albatroz está localizado aqui no norte, na ilha de Florianópolis, na belíssima Praia de Ingleses, e é sempre uma satisfação trazer nossos empreendedores da região. E hoje, numa entrevista bastante relevante, nós vamos falar com a diretora da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a ACIF, Sandra Oliscovis, que está aqui ao nosso lado aqui. Prazer recebê-la, Sandra. Obrigada, Muito obrigado aí pela presença, é uma honra receber você aqui. Obrigada, a honra é minha. Como todos nós que estamos aqui no norte da ilha, né? Estamos todos imbuídos do mesmo propósito de promover o desenvolvimento aqui da região. Então, eu queria começar conversando com você, que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, o que você tem assim de atividade no seu dia a dia, né? Além de hoje ser diretora, mas esse assunto a gente chega daqui a pouquinho lá. Obrigada, Márcio. Primeiro, a honra é toda minha de participar aqui, junto com o Albatroz, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, é algo que pulsa na minha veia desde muito cedo, assim, desde muito jovem. Eu sou filha de pais comerciantes, então empreender faz parte da minha família, né? Está na trajetória da família. E eu sempre digo que eu nasci embaixo de uma banca de calçado, então por isso já aprendi muito cedo a arte da negociação, a arte da venda, atendimento ao cliente, compra, finanças. Então isso realmente faz parte aí do meu DNA, essa parte do empreendedorismo. E você saiu aí você foi fazer que tipo de atividade assim profissional inicialmente? Como é que foi essa trajetória sua? Olha, a minha mãe, eles tiveram loja, né, durante muito tempo, e aí depois teve uma crise, né, como tantas que teve no nosso país, né, teve uma crise e eles acabaram decidindo por fechar a loja. E foi quando a minha mãe encontrou essas redes de cosméticos, né, e começou a trabalhar com essa venda porta a porta. Ela se transformou na promotora da região, distribuidora, e naquele momento ela fazia muita capacitação, muito curso, e eu participava. Desde os meus 12 anos de idade, eu participava dos treinamentos que ela fazia, então eu acompanhava. Para as vendedoras? Para as vendedoras, e eu acompanhava isso. É uma experiência rica, isso foi me despertando para o desenvolvimento, e eu comecei a entender o quanto a educação faz a diferença no empreendedorismo. Então, desde aquela época, isso já trouxe essa minha visão. E aí aquilo foi, ao longo do tempo, ela foi crescendo, ela abriu a própria distribuidora dela, e aí eu já trabalhava nesse período, já trabalhava numa gráfica, né? Então já tinha outras experiências. E aí ela me convidou para trabalhar oficialmente com ela. Naquele momento, eu fui trabalhar na área financeira administrativa. E aí, aquele momento foi a primeira vez que eu entendi que o que eu gostava mesmo era de gente. Eu gostava de trabalhar com as pessoas, com atendimento. E a minha irmã, naquele momento, estava trabalhando na parte dos treinamentos das vendedoras. E a minha irmã não gostava daquilo. Ela gostava mesmo, era da parte administrativa. E aí nós tivemos que fazer uma negociação com a minha mãe para a gente poder trocar, né? Naquele momento, quando a gente fez o teste, ali eu entendi a diferença que faz você ter o talento no lugar certo. Então, naquele momento eu tinha 16 anos de idade, quando eu realmente tive a primeira experiência impactante de dar treinamento, né, para as pessoas. Tem uns momentos assim, quando a gente é jovem, que uma situação, né, abre uma janela, uma porta, assim, vislumbra alguma coisa que a gente nunca imaginava. Né? É isso aí. Eu tive muitas experiências, assim, eu acho que foi um grande processo de aprendizagem nesta fase. E esse foi o seu direcionador, então, para buscar a questão da gestão de pessoas, mentoria? Exatamente. Foi a partir dali que eu entendi que tudo significava pessoas. Eu sempre tive muito essa visão para o lado do ser humano, né? Sim, então, porque no fundo quem faz a diferença são as pessoas, né? São as pessoas. Se você não tiver um bom time, não tiver uma boa sinergia ali, né? E uma questão também de diversidade, né? Pluralidade na equipe, você não vai chegar ao sucesso. Né? É isso aí. E imagina, né, quando a gente fala de trabalhar com uma equipe de vendas, a gente fala literalmente de uma multiplicidade, né? Sim, diferentes características. Muito. Né? E também tem um aspecto até competitivo na venda, né? Sim, exato. Metas, desempenho, né? Isso gera também até pode até gerar alguns conflitos dentro da equipe, né? Sim. Saber levar esse time, né?
Eu sempre falo, por isso que eu falo, foram grandes experiências que eu tive desde muito cedo, de lidar com todas Sim, essas situações, né? Foi uma escola. E principalmente a questão da liderança. Nesse desenrolar aí, né, o meu trabalho também era capacitar líderes. E nesse mesmo momento eu estava desenvolvendo a minha liderança. Sim. E ali eu entendi, e óbvio, né, nesse trabalho, 90%, mais do que 90%, eram com mulheres. E ali eu aprendi o poder que existe no desenvolvimento da liderança. O quanto você pode dar para a pessoa a condição dela realmente desenvolver algo, dela construir, dela mudar a realidade, né? Essa foi a história da minha família, né? Foi quando a minha mãe resolveu liderar a vida, que mudou a história da nossa família. Veio uma crise e dali você se depara com um problema e você tem que... É isso aí. Né? Cair, levantar e seguir. É a trilha do empreendedorismo. Né? A vida inteira... A gente tem até aqui uma parede de escalada que basicamente resume isso. Você vai subir, em algum momento você vai cair. Vai sentir a altura, vai cair, vai começar de novo, mas não desistir de chegar lá no topo. Né? É isso aí, totalmente. Então essa é a minha trajetória aí. E aí foi onde realmente eu fui entendendo que cada vez mais eu precisava me desenvolver, cada vez mais eu precisava. Então daí fui para a área de recursos humanos, psicologia, né, toda essa parte de coaching. Então fui realmente entender de gente. Hoje você se define como na questão do coaching? Eu sempre trabalhei muito focado no desenvolvimento de liderança, principalmente desenvolvimento de liderança feminina, que acabou sendo a minha expertise, né? Entendi. Ao longo do tempo, muitas mulheres, né? Então, dentro da minha carreira, eu acabei me voltando para essa parte de desenvolvimento de executivas, principalmente, né? Dessa área de executivas. E você tem uma empresa chamada Oliscorp. Oliscorp, E é lá então que você executa seus programas de mentoria. De mentoria. E aí hoje me dedico também a desenvolvimento de negócios, né? Então hoje já tem uma pluralidade muito maior. A sua área de atuação. Exatamente. Então, legal. É isso. Aí uma outra pergunta que aqui no Albatroz a gente sempre faz, porque a gente quer entender como é que as pessoas chegam até o nosso bairro, né? Porque o nosso bairro ele é plural, né? A gente está falando tanto de pluralidade aqui. Ele recebe pessoas de várias regiões do Brasil, várias cidades do Brasil. Realmente é um caldeirão assim de cultural, né? E de diversidade. Sim. Né? Como eu, carioca, cheguei aqui, como é que você chegou aqui? Da onde você é? Conta um pouco da sua vinda para Ingleses e por que você escolheu Ingleses e ficar em Ingleses? Então, eu sou catarinense, né? Sou de Canoinhas. E morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando vim para Floripa, né? Eu tinha casado com o Jean, que é meu marido, né? E sócio dos negócios aí. E nós tivemos a oportunidade de retornar a Santa Catarina para poder desenvolver um trabalho junto a essa empresa que a minha mãe já trabalhava lá atrás. E como eu já trabalhava também, conhecia, né, os presidentes, os diretores, e eles nos fizeram a proposta de vir trabalhar. E tinha uma região aberta que era a região de Florianópolis. Então a gente veio para cá. E naquele momento a gente foi primeiro morar no Estreito. Era a região que a gente tinha para desenvolver, né? Era a região do continente. Só que quando a gente recebeu o primeiro chamado, o primeiro atendimento de cliente nos Ingleses, quando nós estávamos chegando no topo do morro ali, né, para descida. Quando você tem aquela vista assim dos Ingleses, praia, eu olhei e eu falei para o Jean, falei assim, eu quero vir morar nesse lugar. Esse é o lugar da prosperidade. É aqui que a gente vai construir a nossa vida. Mas isso demorou mais de 6 anos, eu acho, para a gente chegar até aqui. Mas é quase 10 anos. E aí a gente foi evoluindo na nossa carreira também, nos nossos negócios, e teve a oportunidade de pivotar, né? De mudar de local. De mudar. E aí, quando a gente teve essa chance, a gente falou, agora é o nosso momento de ir para os ingleses. Então, já fazem mais de 7 anos. 7 anos já morando nos ingleses. Que a gente mora nos ingleses. Sim. E é um bairro que, assim, é o nosso lugar, é a nossa casa, assim, Vocês decidiram fixar e continuar morando? A gente decidiu, porque é um lugar muito acolhedor, né? Como você falou, é um lugar de muitas culturas, né? A gente tem a cultura local. Sim. E a gente tem também aí uma diversidade de pessoas que moram aqui, né?
E eu acho que essa integração é muito positiva para o bairro e eu vejo muito potencial para a gente poder desenvolver aí, né, esse bairro. Então, aproveitando essa conexão, você hoje assumiu, você assumiu a diretoria da CIF Ingleses em que momento, em que ano foi isso? Foi agora, recente? Eu assumi, na verdade eu faço parte da associação desde 2019. Certo. E como associada, e a gente teve um momento, na verdade eu tive um chamamento para fazer parte da associação, e um momento em que eu fui dar uma palestra para as mulheres aqui, para a associação aqui dos ingleses. E naquele momento as mulheres começaram a me procurar para que a gente pudesse trazer o núcleo da mulher empresária para o norte da ilha. E aí precisava de alguém para liderar isso, né? Então naquele momento eu resolvi encampar isso, liderar essa frente e trazer o núcleo da mulher empresária para cá. E aí, vendo, né, todo esse potencial, eu sempre acredito muito que a gente está conectado, né, em rede. Então, para que eu pudesse conectar o núcleo aos outros negócios, né, às outras pessoas, então eu fui convidada para participar também da diretoria da regional dos ingleses, né? Então, fazendo parte do corpo de diretores voluntários. E aí, no finalzinho do ano de 2020, o Jossi, que era o nosso diretor-geral da regional, né, teve que se afastar por um problema de saúde e acabou me convidando para assumir interinamente a regional. E felizmente, né, aí ele está bem, né, de saúde e continua com a gente também nessa jornada. Mas foi naquele momento em que eu realmente assumi. Seu mandato, então, tem mais ou menos 6 meses, 7, 8 meses. E aí, oficialmente, né, a gente acabou de assumir a nova gestão. Né? Foi em maio que a gente assumiu a nova gestão. Então, em maio? Oficialmente a nossa gestão 2021-2023 iniciou em maio. Sim. Agora. A CIF ela já é uma entidade, né, centenária, né? Centenária. Então, para que a gente possa entender melhor o contexto da Regional Ingleses dentro da CIF, conta um pouco da história e da estrutura, porque os propósitos que nós temos aqui quanto ao Albatroz e quanto à CIF Regional, claro, estão completamente alinhados com a CIF que busca exatamente as mesmas coisas, só que para a cidade como um todo, né? Sim. A associação ela teve uma participação muito efetiva assim, na construção de Floripa mesmo, né? Então imagina, são 100 anos de história que a gente tem aí. E a associação ela é muito forte, né, em várias frentes. E entendendo que Floripa como uma ilha, a gente tem um desafio muito grande que cada região tem as suas particularidades. Sim. Então a associação também entendeu isso e desenvolveu as regionais, para que a gente pudesse levar a associação literalmente para o desenvolvimento de cada região. Então hoje nós temos a Regional Ingleses, a Regional de Canasvieiras, a Regional do Sul da ilha, e a Regional da Lagoa e a Regional do Continente. Então nós temos aí várias regiões, cada uma que trabalha com as características daquela região, para o desenvolvimento econômico daquele local. E aqui nos ingleses nós já temos há mais de 24 anos a nossa regional. Então tem um papel muito importante junto ao bairro aí, né? Junto a esse nosso crescimento econômico. Sim. E essa diretoria que assumiu agora em maio, né? Em maio. Ela tem um propósito sempre é o mesmo, é da prosperidade, mas eles usam uma frase bem emblemática que é pulsar e prosperar Florianópolis, né? É isso. Como é que veio essa inspiração? Pulsar e prosperar Floripa, né, é algo que é muito latente em nós hoje, né? Quando a gente fala do associativismo, a gente está falando de pessoas que são voluntárias, que se unem a uma causa para um bem comum. E é isso que nós fazemos na associação. Né? Toda a diretoria é voluntária? Toda a diretoria, inclusive o presidente. É voluntário? É voluntário. Então somos todos empresários que se reúnem para um bem comum, né? Que é esse desenvolvimento econômico. Então, pulsar e prosperar Floripa faz parte do nosso DNA. Todas as ações, todo o nosso planejamento, tudo que nós fazemos é em função disso. Então, como que nós fazemos realmente para que a gente possa prosperar a nossa cidade? Sim. Como que a gente pode fazer para isso ser pulsante o ano todo? Né? E aí a importância de nós termos as regionais para trabalhar realmente localmente naquela região, o que nós podemos fazer para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Ou seja,
todas as ações da CIF no âmbito da cidade, elas passam por um planejamento estratégico, Todas. Vocês têm metas e têm acompanhamento dessas metas nessas reuniões de diretorias, né? Sim. Funciona realmente como uma organização, né, buscando atingir seus objetivos. Não é simplesmente um conjunto de pessoas que tem uma ideia, né, e não tem ação, não tem resultado. Vocês buscam resultados o tempo todo. O tempo todo. A gente tem uma estrutura de gestão e governança muito grande, assim, né? Realmente, eu costumo dizer que a CIF, ela nesse modelo, né, ela é um exemplo a ser seguido, porque não são todas, né, as entidades que a gente tem essa estruturação, e a CIF tem realmente essa estrutura de gestão. Tudo que nós fazemos é com base em um planejamento estratégico, tem um alinhamento, então não são aleatórias, né, as ações, são todas coordenadas, tem uma governança corporativa, a gente realmente tem uma estrutura muito forte para que a gente possa atingir com muita transparência, ética, com base em valores, então e o fato de todos serem voluntários traz uma característica de que realmente quem está lá está com uma motivação acima da média, digamos, né? Porque além das suas atividades naturais, normais, também dedica tempo a uma atividade tão nobre que é o desenvolvimento da cidade como um todo, né? E é muito importante, né? Porque quando você não tem isso, você vê vários exemplos no Brasil de cidades que realmente chegam numa situação lastimável, né? E eu acredito muito, né, que nós, enquanto empresários, a comunidade empresarial tem uma grande força. E unida, essa força realmente pode transformar a realidade, né? E eu acredito muito que o empreendedorismo pode mudar a realidade de qualquer nação. Sim. Então, e o nosso trabalho enquanto associação é exatamente trabalhar esse desenvolvimento do empresário, né? O desenvolvimento do empreendedor. Como que nós podemos ajudá-lo a desenvolver economicamente, para que a gente possa fortalecer, literalmente, pulsar e prosperar. E a CIF tem várias ferramentas, como a gente chama, várias soluções que estão disponíveis para esse conjunto de empreendedores, né? Todos que estão associados podem, de alguma maneira, se beneficiar dessas soluções, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Eu queria que você comentasse, então, dentro do programa da CIF Florianópolis, né, como um todo, na questão especificamente do bairro dos Ingleses, como é que você está vendo o seu programa, quais são os seus... O que você pretende fazer para deixar sua marca aqui no bairro? Como eu falei, né, para mim a liderança é uma das coisas que realmente é capaz de desenvolver e mudar também, né, a realidade, né? Além do empreendedorismo, a gente precisa de líderes. E eu acredito muito que a gente precisa dar condições dos líderes se manifestarem, se prepararem, né? A gente precisa criar uma preparação maior para o desenvolvimento de liderança. Então, uma das bandeiras da regional é o desenvolvimento de liderança e a expansão dos negócios. Nós vivemos uma realidade que a gente vive no bairro que é uma praia. E durante muitos anos a gente viveu em função da temporada. Mas a gente já sabe que isso não é mais a realidade. Não é sustentável, né? Também. Não é sustentável, né? Cada vez, cada ano que passa, isso se mostra mais evidente. E é óbvio, nós estamos aqui numa população que é maior do que muitas cidades em Santa Catarina. Sim, se não me engano, o bairro dos Ingleses tem, a região, né? A região. Tem cerca de 110 mil habitantes já. É a 10ª cidade, ou 11ª cidade, né? Se fosse uma cidade. Se fosse uma cidade, com certeza. Santa Catarina. Então, para a gente olhar para a nossa região com o potencial de desenvolvimento que nós ainda temos, né, a criar. Então, é realmente criar uma condição estrutural muito maior para o nosso bairro. Para a gente olhar para esse potencial e ver o que nós podemos fazer ainda, né? O que nós não fizemos ainda aqui, que pode gerar um desenvolvimento econômico. Nós hoje vivemos muito falando sobre o conceito das cidades inteligentes, né? O que nós podemos fazer para trazer esse conceito para o nosso bairro? Como que nós podemos trazer o conceito de inovação, de tecnologia? Como que nós podemos melhorar a experiência do turismo? Como que nós podemos agregar, né? A gente tem uma cultura muito rica local. Como é que nós podemos fazer para melhorar essa cultura também, né? E desenvolver os negócios a partir disso. Então a gente pode aí trabalhar, né? E a gente vai trabalhar, essa é a nossa meta, trabalhar o desenvolvimento regional,
a partir das necessidades reais do bairro que a gente tem e dos potenciais que ainda não foram nem descobertos, né, que a gente tem. Sim, sem dúvida. Cada dia aqui na região a gente vai descobrindo uma característica diferente, um empreendedor diferente, né, um negócio diferente. Né? Então, acho que isso que você falou está completamente alinhado aqui com o propósito do Albatroz, né, nossos programas. Além da questão de incubação de empresas, que também faz parte dessa lógica de trazer para dentro do Albatroz as empresas que possam ter o seu crescimento escalável, Sim. etc. Mas também, por outro lado, ajudar nos programas, tanto de capacitação, de preservação do espaço, né, da melhoria da qualidade de vida da região. Né? Isso é muito complementar. Né? Com certeza. E acho que uma fala sua é como se fosse uma fagulha, né? Que a gente precisa acender e para que essa coisa aconteça, porque como nós, acho que existem vários outros. Sim. E a gente tem que sair de uma situação de simplesmente, às vezes, ver o problema e não fazer nada ou reclamar e unir forças, que foi o que você falou antes, né? Para que esses líderes, né, possam emergir e num espírito de colaboração, mais colaborativo que de competição, possam realmente ajudar, né? Com certeza, Márcio. Eu tenho uma visão de que a gente sempre fala, é uma frase até que o Jean fala, os homens e mulheres de bem, eles estão se levantando, eles só não sabem como e o que fazer. Sim. E eu acredito muito que nós podemos ser a ponte, e essa é a nossa missão. Nós precisamos ser a ponte para trazer isso para o bairro, né? Eu tenho esse sentimento muito forte, né? Essa visão dentro da associação. Ser a ponte para trazer tudo que a gente pode para os ingleses e levar dos ingleses também tudo que a gente pode, né, para expandir essa visão que a gente tem. Sim. E eu acredito muito, né, e a felicidade do nosso encontro aqui é exatamente porque nós acreditamos nas mesmas coisas, né? Nós estamos num bairro que nos acolheu, numa cidade que nos acolheu, e o que é que nós estamos fazendo para contribuir com essa cidade, né? Então, acho que é a nossa dívida. Eu tenho uma dívida, eu me sinto endividado com a cidade. Sim, totalmente. E eu sempre falo, né? A gente trabalha fora, trabalha em outras cidades, em outros países, e a minha escolha de estar hoje nos ingleses, inclusive de estar representando os empresários nos ingleses, é exatamente para poder contribuir com o local onde eu moro. Tudo que nós podemos consumir, a gente consome aqui no bairro, a gente realmente faz essa movimentação, porque eu acredito que é a partir daí que a gente consegue crescer. Conhecendo, se conectando, entendendo quem são as pessoas que têm o mesmo propósito, que estão alinhados e que querem devolver para o bairro, né, algo muito maior e muito melhor do que recebeu. Do que recebeu, sem dúvida. Porque eu acho que essa é a mágica de Floripa, né? É uma ilha que nos recebe e que a gente tem que ter o maior cuidado, a gente tem que pensar na sustentabilidade, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, não é só a ambiental, é a econômica, é a social, é olhar para o conceito como um todo, né? Então a gente tem um papel muito importante nisso tudo. Porque Florianópolis acaba, já nos últimos anos, né, talvez até décadas, ela vem sendo um sonho de consumo de muitas. Muito. Né? Não é à toa que aqui no bairro dos ingleses tem uma variedade, e se a gente for em outros bairros, provavelmente é uma realidade parecida. Sim. Muitas pessoas de fora, né, e já de décadas que moram aqui, Sim. e encontraram em Florianópolis o seu refúgio. Né? E eu acho que faz dever nosso, né, preservar isso, tentar manter a cidade da melhor maneira possível. E até que as regiões mesmo, né? Porque não adianta também uma região ter um propósito de desenvolvimento e as outras regiões não se conversarem, né? Porque o bacana que eu acho que hoje a gente ainda percebe, né? A gente estava até falando sobre isso poucos minutos atrás, né? Eventualmente pessoas que moram no sul da ilha nunca vieram ao norte da ilha e vice-versa, não sabem o que acontece num extremo ao outro, né? Acho que esse é um papel também bem interessante Com certeza. de atuar, né? E isso é uma característica até, inclusive, que a gente está trabalhando bem forte agora dentro da associação. Essa integração entre as regionais, para que a gente realmente possa ver como que a gente pode criar essa ponte de conexão. Como é que a gente pode realmente gerar até um próprio turismo interno, né? A gente precisa desenvolver isso, né? Às vezes a gente fica muito refém da temporada e quem é morador acaba não aproveitando, né? E a gente tem muita coisa, por exemplo, que não funciona fora de temporada.
E a nossa ideia é, vamos fomentar os negócios o ano todo. Vamos estimular esse turismo local, vamos estimular essa integração entre bairros. Sim, A gente tem uma riqueza tão grande, riqueza né? Enorme, né? E essa diversidade cultural que a gente tem aqui em Floripa é magnífica. Sim, Quando eu falo para as pessoas, olha, as pessoas perguntam, como que é Floripa? Eu falo, olha, depende de qual região você está de Floripa. São micro-regiões, né? E é incrível isso, né? É uma riqueza muito grande. Então, realmente, a gente poder olhar para Floripa, mas para cada região especificamente e explorar esse potencial, explorar né? O potencial, E conectar tudo isso, né? Sim, então, acho que esse é um papel nosso também, né? De fazer essas conexões. Bacana. Acho que realmente, se tudo que a gente está falando aqui, a gente conseguir, né? E vai conseguir, né? Colocar em prática e as pessoas de bem, como você falou, se levantarem, né? Florianópolis tem tudo para se manter em uma condição muito boa, né? Bom, especificamente com relação às soluções da CIF, comenta um pouquinho sobre que programas, que soluções são essas, como que essas soluções podem vir a ser utilizadas pelos nossos empreendedores, né? No caso, associados, né? Sim. Está disponível para os associados, né? Sim. Tem alguns exemplos, por exemplo. Nós são mais de 64 soluções que a gente tem hoje, né? Na associação. Vão desde os núcleos empresariais, então eu vejo um papel muito importante dos núcleos empresariais, porque os núcleos eles são destinados a um setor específico, né? Tem alguns, por exemplo, como o núcleo da mulher, ele é multissetorial, porque a gente está falando de vários modelos de negócio, mas a gente tem alguns muito específicos. Por exemplo, a gente tem hoje o núcleo de energia fotovoltaica, que é especificamente para aquilo. A gente tem o núcleo de farmácias, magistrais de farmácias. Qual que é o papel do núcleo? O papel do núcleo é olhar para aquelas empresas que estão ali, que são as nucleadas, e todos que estão ali estão com o mesmo propósito de crescimento, pulsar e prosperar os seus negócios e, por consequência, a Floripa. Como que nós podemos fazer para melhorar, para fazer com que essas pessoas cresçam, se desenvolvam, para que os seus negócios cresçam, né? Hoje a gente tem uma meta audaciosa aí de aumentar em 80% aí a produtividade dos nossos nucleados. Sim. Então, ou seja, o nucleado é uma empresa de um determinado ramo que se associa do ponto de vista colaborativo com outras da mesma categoria e daí desenvolve dentro do âmbito da CIF programas específicos para cada uma dessas áreas. A gente usa a metodologia do empreender, uma metodologia alemã, que foi com base nessa metodologia que a Alemanha conseguiu se reerguer e crescer aí com essa base associativista, né? Então a gente tem esse programa, em parceria com o Sebrae, inclusive. E o empreender, ele traz esse foco. Também os núcleos trabalham de forma estratégica, né? Como nós comentamos anteriormente. Então o núcleo também tem essa função de trazer, e é um aprendizado muito grande, porque é um aprendendo com o outro. E dentro dessa, a gente já teve várias ações, né? Mas vou usar um exemplo. Teve um momento em que o núcleo das farmácias se uniu e eles criaram uma cooperativa praticamente deles ali, para que eles pudessem adquirir os insumos deles de forma mais barata, né? Em conjunto. Então, um benefício próprio. Isso são diversos temas, né? Cada núcleo trabalha focado estrategicamente para o desenvolvimento das necessidades daquele grupo. Então, a gente tem o núcleo dos hotéis, das escunas, tem o núcleo jovem, né? Que hoje tanto o núcleo jovem quanto o núcleo da mulher, né? São os dois maiores núcleos que nós temos, com uma representatividade muito grande, inclusive a nível nacional. Então a gente tem aí, né, e fica o convite aí para que as pessoas possam conhecer os núcleos. Então. E depois você explica como é que faz para uma pessoa, porque o associado da CIF pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Isso. E ao se associar vai ter oportunidade de participar de todos esses núcleos e regionais, etc., né? Tem seja como voluntário, seja usufruindo dos serviços e das soluções da CIF. Sim, com certeza. E nós temos diversas outras soluções também, solução de saúde, solução financeira, ferramentas para gestão. Ferramentas para gestão, enfim, é uma infinidade. Sempre pensando em como ajudar esse nosso empresário, como é que realmente nós podemos alavancar os negócios, gerar soluções que possam
trazer esse desenvolvimento para o nosso empresário associado, né? Legal. Eu queria comentar com você sobre 2 programas e uma iniciativa que eu sei que a CIF está trabalhando. Uma é na linha do empreendedorismo social, que é um ramo que vem cada vez mais forte, né? Sim. E essa juventude, inclusive, ela tem muito dessa questão social, né? De sustentabilidade já meio que embutida, né, nela ao longo desses anos. Isso vem sendo muito trabalhado, né? Então, um programa que vocês chamam de o PAP, né? O Programa de Apoio a Projetos, que é um programa voltado para empreendedores com uma causa social. Com a causa social. Como é que faz, como é que acontece o PAP? Esse programa de apoio a projetos, ele, como você falou, né, ele tem a finalidade de apoiar os projetos sociais. Né? Então, o foco deles é para pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Então, são realmente organizações que trabalham em prol da comunidade, né, desse cunho social. Pode ser educação, ambiente, várias áreas. De qualquer área, de qualquer setor, de qualquer ramo, né, nesse sentido. Né? Então, o foco mesmo é trazer esse apoio, esse aporte. Né? Hoje a CIF destina um aporte financeiro para esses programas. Então, a gente tem uma seletiva, né, tem um edital onde as pessoas podem inscrever esses projetos e aonde a CIF vai aportar, né, aí de R$1.000 a R$20.000 conforme a inscrição do projeto, né, conforme esse edital aí, enfim. Então, ele acontece uma vez por ano, essa seletiva, né, ele vai estar acontecendo agora para poder ser liberado para o ano que vem, né. Os contemplados vão ter acesso ao apoio para o ano de 2022. Nesse momento, então, estão abertas as inscrições para o PAP. Estão abertas as inscrições para o PAP. Então, esse é o nosso programa de apoio social que a gente tem dentro da organização. Sim. E vocês têm um outro programa que chama API, que é Apoio Promoção de Inovação? É o Arranjo Promotor de Inovação. Ele tem uma finalidade similar, mas já com uma outra característica. Nesse caso do API, né, a CIF hoje faz parte do Programa de Desenvolvimento de Inovação do município e ela hoje está nessa posição de arranjo promotor. Né? Então, ela faz essa interface para levar os projetos de inovação. Para a Prefeitura. Para a Prefeitura. Então, a Prefeitura ela tem esse programa de incentivo onde empresários podem destinar até 20% do seu ISS ou IPTU para esse programa de inovação. Entendi. Então, e aí, para que você possa ser beneficiado com o teu projeto, você precisa se inscrever através de um arranjo promotor. Então, a CIF hoje é esse arranjo promotor que faz a captação dos projetos, né, em si, faz essa mentoria dos projetos também, para quem vai se inscrever. Você faz a seleção também? Ela funciona também como uma etapa de filtro? Ela faz essa etapa de filtro. Essa etapa de filtro. Então, quando a pessoa inscreve o seu projeto, né, tem todas as regras, né, e quando ela está de acordo ali, ela vai passar por essa banca dentro da associação. E aí, uma vez que ela esteja validada, a associação vai entregar um endosso, exatamente, um endosso para a prefeitura dizendo que essa empresa, esse projeto está apto a lá receber. Ele passa por uma outra etapa de seleção. E aí lá ele vai receber, aí, né, vai ser a última cheque, né, a última validação ali da prefeitura, e aí ele vai receber essa carta da prefeitura validando ele como um projeto pertencente a esse programa de inovação, né, do arranjo promotor, e aí ele pode buscar esse recurso através das empresas e as empresas vão destinar esse recurso através do seu ISS ou do seu IPTU. E todas as inscrições são completamente sem custo? Todas as inscrições são gratuitas. Basta entrar no site, no caso da CIF, preencher tanto para o PAP quanto para o API. Quanto para o API, exatamente. Lá você pode se inscrever, né, cif.org.br. Você pode fazer a tua inscrição e aí você também tem ali o suporte, né? Qualquer dúvida que tem ali. Então, no preenchimento, nas dúvidas em geral. Então esses são 2 programas. Né? O PAP é para empresas, né? Entidades sem fins lucrativos. Já o API ele pode ser para pessoas físicas ou pessoas jurídicas estabelecidas em Florianópolis. Precisa ter, né, a sua inscrição aqui em Florianópolis,
que podem ser contempladas aí através desse arranjo promotor de inovação. Então, qualquer pessoa que tenha um projeto que de repente ainda não conseguiu colocar em ação porque falta recurso, porque está buscando, essa é uma grande oportunidade que a gente está trazendo, né? Então, e é um esforço que nós estamos fazendo para divulgar isso aqui no norte da ilha, né? Para que realmente os nossos empreendedores tenham acesso, ou as pessoas às vezes até que têm vontade de empreender, mas que ainda não sabem como. Não tem os meios, não conhece as pessoas, né? Porque mesmo que ela tendo o conhecimento dos programas, mesmo que ela não consiga participar nesse ciclo, sim, ela pode se organizar, se preparar para o próximo ciclo, né? Com certeza. E a CIF, nesse caso, pode até, de alguma maneira, orientar. Não, você precisa buscar um outro parceiro, ou sua carência é essa, ajudar na construção disso, né? É isso aí. Esse é o nosso papel, realmente entender o empreendedor, ou a pessoa que está querendo, às vezes, empreender, entender qual que é a necessidade dele, né? E por isso que nós temos as soluções. E qual a solução que eu posso realmente ajudar essa pessoa naquele momento. Então, esse é o nosso mais do que dever para cumprir o nosso propósito, é ajudar esse empreendedor a entender qual que é o caminho, o percurso disso. E, eventualmente, nessas situações, o Albatroz, usando a sua rede de contatos e de profissionais, também pode ajudar a estreitar essa relação. Acho que seria bastante... Com certeza. Bastante valorosa, né? Não, com certeza. Esse é o nosso papel, estar cada vez mais conectados em rede, né, Márcio? E isso é a importância. Florianópolis hoje tem essa característica, né, de ser considerada a Ilha do Silício, mas o fato é que nós precisamos trabalhar muito mais para isso acontecer. Sim, né? Então, a gente tem... um título, né? É só um título, mas a gente precisa fazer jus. E eu vejo a importância de nós trabalharmos isso a nível regional. Porque a gente não pode ficar às margens disso tudo, né? Sim. E enquanto bairro potencial que nós temos, nós precisamos desenvolver isso. Então, essa parceria com os centros de inovação que acontecem, né? Elas são realmente muito válidas para a entidade, né? E junto com outros parceiros que nós temos também, para que a gente possa aí realmente chegar ao nosso propósito. Agora eu sei que tem uma ação que vai acontecer atuando num outro grupo que também é muito importante, que são jovens empreendedores, né? Aquelas pessoas que ou já têm algum negócio ou é a primeira oportunidade de entrar em contato com um programa que ajude a empreender, né? Como é que é o nome desse programa e conta um pouco desse programa para a gente. Hoje nós temos a felicidade aí de a CIF ser a mantenedora da Junior Achievement, que é uma entidade reconhecida mundialmente como uma das maiores entidades de apoio ao jovem. E uma das missões é desenvolver o empreendedorismo no jovem. Então a Junior Achievement traz o programa Innovation Camp. Esse Innovation Camp ele tem a função de trabalhar esse despertar do empreendedor para os jovens. E nós estamos trazendo isso aqui para a nossa região, aqui para os ingleses. É a primeira vez que eles vão fazer um trabalho? A primeira vez que nós estamos trazendo focado para a nossa região. Legal. Né? Ele já acontece em várias regiões, né? O foco inicial desse programa eram para as escolas, então nós estamos ampliando esse foco agora aqui para a nossa região, então ampliando para os jovens empreendedores, sejam eles das escolas, os jovens empreendedores da escola, os jovens das escolas, os empreendedores, né, aqueles que já empreendem, aqueles jovens que querem empreender, mas ainda não têm noção de como fazer isso, os filhos dos empresários. Nós vivemos numa região em que nós temos muitas empresas familiares, então a gente tem muitos filhos que estão nos negócios, né, e estão naquele momento de passar pela transição. Que caminho que eu sigo na vida, né? Exatamente. O processo da inovação é muito importante, né? Então, essa é uma grande oportunidade que nós estamos trazendo para conectar essa rede de jovens que nós temos, que é muito forte, é muito grande a rede de jovens que temos aqui. E aí... E esse programa acontece agora em agosto? Ele acontece em agosto. Então, as inscrições estão agora abertas, né? Nós vamos fazer um processo de sensibilização, então convidamos aos jovens para se inscreverem nessa, gratuito, né? Então também é um programa gratuito, para se inscreverem nessa pré-seleção aí para participar da nossa reunião de sensibilização, onde a gente vai apresentar o programa, né?
Então vai ser um trabalho em conjunto, feito, né, em grupo. A dinâmica é em grupo, são grupos de jovens que se reúnem para pensar em algum projeto ou tentar resolver algum tipo de problema. É trazido, né, através dessa dinâmica, é trazido levantado um problema local e é trazido para esses jovens esse tema principal, e esse grupo de jovens vai trabalhar em cima de soluções inovadoras para aquele problema. E isso nos dá a capacidade de criar relações, de desenvolver competências, né, de realmente pensar como que eu posso contribuir. Porque muitas vezes a gente vê um problema ou a gente ouve um problema, mas efetivamente a gente não para olhar quais são as soluções, o que nós podemos trazer, né? Então essa é realmente uma oportunidade de a gente trabalhar esse empreendedorismo no jovem, porque nós acreditamos muito nessa força jovem, então é isso que nós queremos, conectar isso. Conectar, né? Aí a idade é de 15 a 28 anos? 15 a 28 anos. Então, se você é um jovem morador aqui do nosso bairro, né, não deixe de se inscrever no programa Innovation Camp. Né? Você vai receber uma mentoria, né, um trabalho bem coordenado com instrutores, né? É isso aí. Inclusive tem premiações, né? Algumas premiações. Vão ter premiações também aí para a equipe, porque como esse grupo de jovens é dividido, né, em pequenos grupos, então cada grupo vai trabalhar dentro desse objetivo, né, dessa meta de solução do problema, e aqueles que trouxerem essas soluções, né, que vão ser trazidas vão passar por uma banca aí de avaliadores, e aquele que for escolhido o mais interessante vai ter premiações aí que são bem interessantes para os nossos jovens. Não deixem de se inscrever, né? O chamamento aqui da Sandra realmente vai ser uma experiência bastante interessante e inédita aqui na nossa região. Inédita aqui na nossa região, com certeza. Bom, Sandra, eu queria agradecer muito, né? Acho que a gente passou por vários aspectos muito importantes aí da ACIF, né? E desse alinhamento do Albatroz com os mesmos propósitos da ACIF, né? Eu queria agradecer demais a sua presença, dizer que a gente está aqui de portas abertas para receber você em todos os momentos, oportunidades que forem necessárias, né? E se você deixar a sua mensagem final aí para a nossa audiência, né? Que tem nos prestigiado toda quinta-feira às 18 horas. O programa Empreende Mais traz alguém que vai realmente, de alguma maneira, impactar a vida de quem está nos assistindo. Então, deixe seu recado e também os endereços, todos os contatos que possam ser feitos. Certo. Eu agradeço, né, primeiramente, Márcio, porque eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas assim como você, né, que tem um propósito muito alinhado, né, com aquilo que nós trabalhamos todos os dias. E quero convidar aqui as pessoas que estão nos assistindo, né, nos ouvindo nesse momento, a fazerem parte dessas redes, porque essa rede traz a força que nós precisamos. Então, se você, assim como eu, como o Márcio, né, como a CIF, o Albatroz, acredita no desenvolvimento da nossa região, dos ingleses, participe com a gente, vem fazer parte dessa rede, porque nós precisamos nos unir para realmente trazer a transformação que todos nós queremos. Então, esse é o meu convite para que todo mundo faça parte dos nossos programas aí do desenvolvimento, dos nossos programas que realmente são soluções que vão ajudar você a desenvolver o seu negócio. Você não está sozinho, né? Acho que é um grande desafio do empreendedor achar que ele está sozinho. Acredite, você não está sozinho. Nós estamos aqui pensando estrategicamente para trazer soluções que vão ajudar você a crescer. E você faz parte desse programa de desenvolvimento. Então, em breve nós vamos ter um grande plano aí de desenvolvimento regional, e aqui fica a minha convocação para que você faça parte dessa construção conosco, né? É uma co-construção daquilo que nós queremos para a nossa grande Florianópolis aí. Sim, nós aqui do Albatroz, o Grupo Júlio de Davi, que é nosso sócio, parceiro aqui forte, né? Na verdade, é uma inspiração também para os empreendedores da região, né? E a CIF numa sinergia que certamente vai ser bastante vitoriosa, eu diria. Né? Vai sim, com certeza. Então, obrigada, Márcio. Obrigada mais uma vez. Nosso site, né, repetindo, é acif.org.br, então pode acessar lá, tem todas as soluções, todos os programas. Você
Lá você tem acesso direto, né? Pode se conectar também, tem os nossos consultores para apoiar ali, entender o que você precisa para esse momento e direcionar você para que realmente você tenha resultados. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Se você gostou do nosso conteúdo, não deixe de se registrar no nosso canal. Os links estão aqui embaixo. Ative o sininho de notificações para receber uma mensagem quando nós lançarmos um novo vídeo. E deixe o seu like, que vai ser muito importante para o nosso canal e para o apoio a todos os nossos empreendedores. Obrigado e até a próxima quinta-feira.